Bom dia, Associação Leão de Judá. Bom dia a todas as bases, a todos os mestres, professores, alunos, atletas, para-atletas. Hoje a gente vai falar sobre uma curiosidade. Nós vamos falar sobre o Seripa, certo? Se escreve S-U-R-I-P-P-A, certo? Se escreve Suripa, porém se pronuncia Seripa, tá? Então, muita gente deve estar perguntando, falando, o que é Seripa, né? E Seripa é um assunto, às vezes, muito discutido na academia, certo? Aquelas academias que mantêm uma tradição, aquele dojo que mantém uma tradição, eles dão muita atenção nessa parte do Seripa, né? E até cobra os alunos para que mantenha o Seripa de uma forma que seja harmônica com o ambiente, né? Então, assim, vai ser uma coisa harmônica, uma coisa que você olhar vai estar bonita, né? E o que seria o Seripa, tá? Então, sempre aprendendo cultura, né? O Seripa, ele é o chinelo, tá? O chinelo é o Seripa, tá? Então, qual é a grande discussão, às vezes, na academia, na associação, nos dojo? É se o Seripa, ele é com as pontas do chinelo em sentido à placa, ou se as pontas do chinelo são opostas ao sentido das placas, tá? Então, qual é o correto? O Seripa assim ou o Seripa assim, tá? Hoje a gente vai ver isso, tá bom? Tudo é uma questão de cultura. A gente traz a cultura. E, como vocês sabem, né? A arte marcial jiu-jitsu, antes dela ser formalizada brasileira, ela era japonesa, tá? Então, muitas coisas da cultura japonesa veio para o Brasil. Então, o chinelo, lá no Japão, ele era sempre usado nessa posição, com o fundo do chinelo para a placa. Por quê? Porque é o seguinte, no Japão tem muito tremor de terra, tem muito pequenos abalos de sísmicos, pequenos abalos de terremotos, tá? Não sei se eu falei os sísmicos certo, né? Mas deu para entender que são pequenos terremotos, né? Até grandes terremotos tem lá. Hoje nem tanto, né? Mas antigamente tinha mais. As placas estavam se localizando, se alojando, né? Então tinha esses pequenos abalos, né? E quando dava esses pequenos abalos, a primeira coisa era sair de dentro do dojo, para que nada caísse na sua cabeça. Então, o chinelo, o seripa, ele já ficava de um modo que a pessoa viesse, colocasse os pés dentro e já saísse rapidamente, tá? Às vezes perguntam, mas por que não saía descalço? Né? Porque assim, eles têm uma tradição que dentro dos Jiajô, dentro das placas, é descalço. E fora das placas, é de chinelo. Então, assim, até nessa hora, eles mantêm a tradição. E eles saíam do dojo, né? Ficando num lugar com ar livre, né? Para não ter nada cair em cima deles. Até que passasse esse tremor e eles pudessem voltar às suas rotinas.
Bom, então lá, o Seripa era nessa posição. Ótimo. E aqui? Que posição que é? Bom, aqui no Brasil, vai muito de cada professor, tá? Cada professor vai fazer as suas regras do dojo. Então, tem lugares que você vai e o Seripa vai ser nessa posição. Tem lugar que vocês vai e o Seripa vai ser nessa posição. Tem lugar que vocês vai que o Seripa vai estar de qualquer jeito, vai estar até de ponta cabeça, tá? Então, vai muito de academia para academia e de professor para professor, tá bom? Mas qual é a intenção nossa? É que eles estejam todos numa única posição, para fazer uma coisa com mais harmonia, para fazer algo assim mais bonito, mais visivelmente harmônico, né? Já experimentou trabalhar em um lugar onde é todo bagunçado e um lugar onde é todo organizado? O lugar que é todo organizado rende mais, você trabalha com mais alegria, você trabalha em um ambiente mais saudável. Naquele lugar todo bagunçado, o serviço parece que não rende, você trabalha estressado, sabe? Fica um ambiente ruim para se trabalhar. Então, assim, parece que não, mas influencia. Isso influencia também, tá? E mostra quem é a pessoa. Você chegar num lugar onde está todo arrumado, você sabe quem é a pessoa. Você chegar num lugar que está todo desarrumado, você sabe quem é a pessoa. Tá? Você sabe o conhecimento dela ou não, tá bom? Então, assim, aqui no Brasil, o Seripa vai de acordo com cada dojo, de acordo com cada arte. Jiu-jitsu, judô, karatê, todos têm um jeito de se colocar, dependendo do professor que está conduzindo esse local. Tá joia? Então tá esclarecido que o Seripa é o chinelo, tá? E ele pode ser tanto assim como assim. Os dois está otimamente certo, porque no Brasil não tem abalos, tá? Geográficos, não tem esses tremores de terra, é muito difícil, tá? Até tem, porém é muito difícil acontecer. Então, assim, a gente não tem a preocupação de deixar o Suripa ou Seripa, tá? Porque, como eu falei, se escreve Suripa e se fala Seripa, tá? Então, a gente não tem a preocupação de deixar ele nessa posição, tá? Então, pode ser assim, tá? Mas a gente tem que respeitar cada dojo, a gente tem que respeitar cada professor e seguir como eles orientam a se posicionar o Seripa, tá joia? Então espero que vocês tenham gostado, é um conhecimento a mais, né? Aprendendo que Seripa é chinelo e aprendendo que o chinelo ele pode estar em qualquer posição aqui, dependendo de cada professor, de cada dojo, e é uma tradição que veio lá do Japão se colocar o chinelo de frente para a saída, aonde você vai ter uma facilidade de colocar ele na hora de estar saindo do seu dojo, que era feito lá no Japão, tá joia? Então um abraço a todos, tenha um ótimo dia e fique com Deus. Amém.